Olá a todos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito no amor. Olá a todos. Os avisos de sempre, eu ainda estou aqui, então pode ser que eu tenha que interromper brevemente a gravação. Bom, gostaria de falar hoje um pouco sobre o orgulho, né? O orgulho e a insistência, muitas vezes burra, né? Que muitos de nós experimentamos em insistir em permanecermos atados, alheios a uma visão muitas vezes nitidamente que salta aos olhos que não é verdade, ou que não é correta, ou mais acertada, mas o receio, o medo que nos envolve de atestar a nossa insignificância cósmica, muitas vezes nos leva a persistirmos erroneamente, outros burramente, outros equivocadamente, a sustentar uma perspectiva, uma visão, uma forma de encarar a vida, o mundo e até mesmo os nossos relacionamentos a partir de uma perspectiva, a partir de uma consciência que já não nos serve mais, mas insistimos naquela conduta, naquele temperamento, naquele comportamento, naquela consciência, naqueles padrões de perceber, naqueles padrões de sentir, naqueles padrões de reagir, mesmo que tudo em nós, no nosso íntimo, no nosso âmago, no profundo do nosso ser, esteja dizendo para nós, já não faz mais sentido. Essa energia, essa força que nos impele a permanecer no erro, mesmo quando está claro que está errado, essa força que nos impele a agir de maneira equivocada e muitas vezes para outros burra, é o que muitos chamam nessa realidade de ego, de mente animal, não é? De matrix, né? A interior, esse ego individual que muitas vezes, né, se soma, se aglutina, se junta e se maximiza, ou seja, adquire maior potencialidade, maior força para te incentivar a permanecer nesse encadeamento de profunda desgraça. Aqueles espíritos que experimentam esse tipo de comportamento são o que muitos espíritos gostam de chamar de espíritos fortes. É uma ironia. Espíritos fortes, que são muitas das vezes mais fanfarrões do que propriamente valentes. Há neles um medo oculto, um medo
que os acompanha cotidianamente. Algumas vezes está mais ativo, outras vezes um pouco mais hibernando, mas sempre está ali. Espíritos fortes. Esses espíritos, muitos deles intelectuais, conhecedores de muitas ciências, conhecedores de muitos conhecimentos, múltiplos conhecimentos, intelectuais, vamos compreender aqueles que se dedicam ao estudo de determinada área, seja essa área espiritual, seja essa área artística, seja essa área medicinal, seja essa área, qual área vocês queiram atribuir. Esses espíritos, tomados por uma profunda avidez pelo estudo, pela busca de preencher o seu arcabouço mental, se dedicam fervorosamente a rotinas disciplinares bem rígidas e intensas, autoimpostas por si mesmos, a fim de que esse medo, essa angústia, esse vazio possa ser minimamente aliviado. Procuram respostas sobre quem são, sobre o que são. Muitas vezes, o anseio de saber o que se é, às vezes atropela o anseio de saber quem se é. Às vezes caminha junto, às vezes não. É uma caminhada. Mais cedo ou mais tarde, quem se é vai querer saber o que se é. O que se é quererá saber quem se é. Então, se dedicam avidamente por preencher lacunas abismais, existenciais, emocionais, psíquicas, físicas também, relacionais, procurando formas de sanar, de curar, de tratar essa angústia, esse desequilíbrio, essa desarmonia que os assola, que os apavora profundamente. Mas eles não podem, de maneira alguma, darem o braço a torcer, porque eles possuem uma imagem a manter perante a sociedade, perante essa humanidade que os cerca. Eles não podem simplesmente afirmar abertamente ao público, e muitos sequer ousam fazer afirmações ou questionamentos para si mesmo no oculto de seu quarto, de que nada são, de que nada sabem, e que sabem que nada são e que sabem que nada sabem. A consciência da tristeza, a consciência de que se é um espírito, um homem, uma mulher triste, nos torna ainda mais tristes. A consciência de que se é feliz, de que se vibra amor, nos torna ainda mais felizes e com uma força para amar ainda maior. A consciência que se tem do seu estado pode nos ser pungente, pode nos trazer viva dor, pode nos ser torturante. Então, esses espíritos fortes,
esses espíritos que juram tudo saber, esses espíritos que não aceitam afirmar nem para si mesmos no oculto, que já se deram conta de sua insignificância cósmica, esses espíritos buscam adotar uma outra postura, um comportamento, uma cultura comportamental, uma cultura emocional, de cultuar a única coisa que, na visão equivocada deles, eles têm controle, eles têm o mínimo domínio, que viria a ser a realidade da matéria. Então, esses espíritos convertidos ao materialismo, porque os seus sentidos não podem assimilar por uma aberração da inteligência, né? Um desvario, um erro de percurso, um desequilíbrio nessa inteligência. E aí falo propriamente dessa inteligência animal, falo propriamente do que se pode, do que conseguimos aprender pela máquina do corpo, pelo cérebro. Falo propriamente disso. Essa aberração na inteligência, não é? Essa falha, quase que como uma falha, né? Não é exatamente uma falha, porque Deus faz tudo perfeito, mas podemos compreender como esse desvio, esse desatino na inteligência do corpo, do cérebro, faz a criatura ser incapaz de assimilar o abstrato. Faz a criatura ter os olhos todos voltados somente para a realidade da Matrix, da matéria. Esse espírito, que provém de uma consciência cósmica universal, abstrata, imaterial, eterna e infinita, mergulhado na realidade da matéria, no escafandro de carne e ossos, se percebe, ou melhor, não pode perceber nada que transcende a isso. Então, esses intelectuais, esses profissionais, esses servidores da matéria, esses necessários, sim, profissionais que auxiliam na manutenção da vida cotidiana nessa realidade aqui, tão tocados pelo que há, tão tocados pelo o que eles podem assimilar, apenas aquilo que eles enxergam, apenas aquilo que eles sentem, né, aqui, com esses sentidos físicos, animais, embrutecidos, materializados, em percebendo, por exemplo, a morte, né, que se dá por inúmeros processos, mas, poxa, esse morreu porque teve uma falha nesse sistema, esse morreu porque teve tal falha nesse sistema, né? Pela ruptura de um fio, os espíritos nos dizem. E como eles não conseguem apreender nada fora desse fio, buscaram e se buscou e ainda se busca, não é? O que poderia estar por trás dessa morte? O que poderia estar por detrás disso? Encontrando apenas fatos visuais da matéria, da carne, do corpo, eles atribuem a origem ao efeito. Eles atribuem a origem da vida aos efeitos, né? As manifestações, a forma como a vida encontra de se manifestar, que é por meio do corpo. Então, o espírito
o indivíduo morre, o profissional, né, a família, o que quer que seja, o padre, a freira, o líder espiritual que for, que eventualmente possa ter uma consciência um pouquinho mais limitada, menos trabalhada, né, na grandeza da realidade universal, em procurando uma justificativa para esse fim, procura encontrar o que se chama de alma, sem entender o que viria a ser a alma, mas se diz a alma está dentro do corpo. Se a morte é uma passagem, assim que o espírito morre, a gente deve ver acontecer alguma manifestação aqui, se pensa. E talvez agora, frente à morte, eu possa presenciar alguma manifestação que me possa comprovar, que confirme para mim que há algo além, que há algo a mais, que há algo para além de mim mesmo. Talvez eu possa enxergar, talvez eu possa conceber a alma desse que partiu. Talvez eu possa até agarrá-lo, talvez eu possa até tocá-lo. E aí, finalmente, poderei ver, se pensa, a alma e se saberá que algo para além existe. Mas, repito, por uma aberração da inteligência, de tudo que se pode apreender, falando ali de o que muitos médicos gostam de atribuir à inteligência como uma questão de arrumação cromossomial, né? Falando dessa inteligência do corpo, né? Esse cérebro que apreende só o que é concreto, só o que é concreto, nada de abstrato ele pode compreender, ele pode conceber ou interpretar. Ele sempre vai pegar, mesmo que o espírito tenha acesso a uma informação verdadeira, né, do jeito que se é, quando voltar para o corpo, né, quando esse conhecimento em contato com o corpo, né, com esse cérebro, o cérebro não entendendo vai procurar interpretar com as informações que ele possui, não é? E aí, não se percebendo nada, não se vendo nada, não se tocando em nada, se conclui e se diz: não existe nada além da vida. Não existe vida além da vida. Isso é uma grande bobagem. Quem quer que crê nisso é um ser delirante, um ser de uma mente totalmente desvairada e enlouquecida. Tudo o que há, é o que eu percebo aqui e agora. Não existe nada para além disso. No orgulho, na vaidade desse ser, que não quer, que não pode conceber a ideia de haver algo acima de si, ele prefere a resposta mais equivocada de todas: o nada. Ele prefere dizer, ele prefere acreditar, ele prefere propagar, ser de fato um agente na Matrix, trabalhando para propagar a ideia e a cultura do nada, do que dar alguns passos para trás e supor uma dúvida em si mesmo, de que talvez ele possa não ter os artifícios, né, necessários para assimilar essa alma. Ele prefere dizer que não existe nada. Ele prefere atribuir a vida ao nada, ao coisa nenhuma, ao acaso, ridicularizando, tornando ridículo e até mesmo tosco os seus próprios estudos, ao se precipitar em dizer que o nada é o agente provocador de tudo isso, do que crer, do que supor a possibilidade, né, do que supor a dúvida de que não, talvez exista um algo, ou um alguém, um ser, alguma energia transcendente acima de mim. Talvez não seja só uma, talvez sejam muitas, mas essas muitas conectadas a um único canal, ele não pode conceber algo acima de si. A ideia
esse espírito forte de ter algo acima de si, o aterroriza, o apavora. E talvez o aterrorize e o apavore muito mais do que acreditar no nada. E olha que acreditar no nada é torturante. É um ser orgulhoso. Um ser orgulhoso e medroso. Ele utiliza do orgulho como um artifício, como uma ferramenta de ocultar o seu constrangimento frente à realidade clara e que grita desde os mais longínquos tempos de que ele não é nada e de que nada ele pode fazer sem a outorga de um muito maior que ele. Para ele, é torturante a ideia de que ele é muito pequeno frente ao universo e que existe um que é maior que todos, mas que existem outros menores que esse um, servos desse um, mais antigos que esse um, filhos desse um, assim como ele mesmo. Não é possível que tantos outros seres antes de mim foram criados. Eu não posso conceber essa ideia absurda, para ele parece. Se tantos outros já existem antes de mim, o que sou eu? Se eu sou um sopro, submerso em meio a tantos outros seres, princípios inteligentes, e tanto já se criou antes de mim, e se eu sou um espírito, mas antes mesmo de criar espíritos, o grande todo criava outros seres inteligentes e que não eram espíritos. Vamos entender como uma outra categoria de espíritos. E talvez antes dessa outra categoria de espíritos ele tenha criado, e provavelmente criou, porque ele cria de toda a eternidade, entidades que também não são espíritos e não são uma outra categoria de espíritos, são uma outra coisa. Uma outra forma de espíritos, podemos entender assim. Inteligentes, muito, infinitamente mais antigos que eu. O que sou eu? Como é possível existir uma entidade, uma energia que cria de toda a eternidade? O que é a eternidade? Infinitamente criará. O que é o infinito? O que é isso? O que sou eu perante essa realidade? Outros seres, outras vidas, outros mundos, outros cosmos, alienígenas, extraterrestres, OVNIs, fadas, duendes, sereias, lobisomens, vampiros, magos da luz, magos negros. O que é isso? Que tipo de realidade é essa? Como pode haver coisas, tantas coisas acima de mim, que transcendem a mim? É demais para minha cabeça. Não, 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 não. Não, eu prefiro rejeitar essa ideia. Eu prefiro, sabendo que não é verdade, mas eu prefiro, mesmo sabendo que não é verdade, atribuir tudo ao acaso. Atribuir tudo ao nada. O quê? Extraterrestre fulano? Extraterrestre ciclano? Ser em formato de formiga? Ser em formato de barata? Ser em formato de pombo? Seres inteligentes nesses formatos? Mais inteligentes que eu? Naves? Buraco de minhoca? Buraco negro? Buraco branco? Buraco azul? Buraco verde e amarelo? Sol quadrado? Sol triangular? Sol retangular? Mais de um sol?
Quantos sóis? Quantas estrelas? Seres que vivem no sol? Seres que habitam uma estrela? Seres que criam estrelas? Seres que criam mundos? Seres que criam vida? O planeta Terra é um corpo de um espírito que está ali dentro, um espírito de planeta, que tem mais liberdade que eu, uma liberdade que eu não compreendo. Não, eu prefiro dizer que depois da vida tudo acaba. E assim, esses espíritos fortes, né, como eles se acreditam, né, pode ser que um sopro de Deus pode vos abater, a sua própria ciência vos torna presunçosos, porque ela já parte do erro. E porque você considera tudo a partir daquilo que você observa, e existem tantas coisas que vos escapam aos sentidos, ou seja, tantas coisas que vós não podeis observar, como a sua ciência é limitada, como a sua ciência tem furos e equívocos brutais, porque ela parte do erro. O primeiro passo da ciência é a observação. E o comportamento, o sentimento e a energia que abre portas, né, na busca de qualquer tipo de conhecimento que se busque, é a humildade. Ser orgulhoso que és. Tens vergonha da insignificância tua que já reconheceu, não nessa, mas em outras vidas. Morreu não apenas, né, na vida passada, como em tantas outras vidas para trás, teve, né, a possibilidade de contemplar e vislumbrar o plano espiritual, se chocou, se horrorizou. Muitos se autodestruíram, tornaram-se ovoides, uma forma espiritual, uma forma mental inferior, um mental inferior, fruto da disjunção molecular que se causa pelo processo de monoideísmo, pelo processo de perturbação intensa. Vós se destruiu em inúmeras vidas para trás. Inúmeras vidas para trás. Então, porque você não pôde, muitos de vós, vislumbrar mais do que a realidade da crosta, alguns até chegaram a descer um pouquinho e só viu escuro e coisas horrorosas, vocês não conseguem assimilar toda a maravilha que há. Então, muitos não são só munidos por esse receio dessa insignificância. Muitos também preferem negar o invisível porque tudo que tiveram contato foi com a coisa horrorosa. Foi com a realidade fruto do teu interior. Foram puxados magneticamente para baixo em inúmeras existências. Porque tu és um ser orgulhoso, presunçoso, preguiçoso por mais que estude. Porque há muita preguiça espiritual aí, para não querer perceber, para não querer sequer supor dúvida de que você pode estar seriamente equivocado quando você diz que nada mais há e que tudo é fruto do nada, de coisa alguma, e de conexões aleatórias dos agentes da atmosfera, do cosmos, do átomo, da partícula atômica, subatômica, da molécula. Quanto equívoco, meu irmão, quanta insensatez. Por mais quantas vidas tu pretendes desencarnar, se deparar com a realidade ao redor, aqueles que se deparam, né? Ai, não.
explode. Né? Explode. Começa ali ter o perispírito desmontando. Seu corpo astral, ou psicossoma, ou como queira chamar, vira um ovoide. É utilizado em experiências de tortura, não é? De obsessão. E outros nem chega a virar ovoide, não é? Nem chega a ter o choque do outro mundo. Muitos de vós não tem nem essa experiência, porque magnetizaram tanto, intencionaram tanto o nada, que quando desencarnam, se levam em consciência a uma realidade de profunda dor, a uma realidade de inconsciência profunda. Para si é como se nada mais existisse. Estão adormecidos. Vira lesma, um tipo de uma lesma, um tipo de uma coisa asquerosa, sem olho, sem rosto, que se rasteja dentro de uma cova com inúmeros outros como você, que nada existe, não só existe isso, não existe nada, não existe nada, não existe nada, nada não existe. A tua mente te condicionou a mais perto de nada que pode haver. A realidade da inconsciência. Uma inconsciência dolorosa. Não tem nem ciência da situação deplorável e degradante em que está. Quantas mais vidas serão necessárias para que você exercite minimamente a sua humildade e passe a reconhecer de que talvez você possa estar errado. Porque ainda que não haja uma concordância quanto a Deus e a realidade da existência nas religiões, que também são limitadas e aquela coisa, não vou entrar nisso agora, mas não é possível que desde tempos imemoriais, humanidades e mais humanidades, espíritos e mais espíritos, encarnaram, desencarnaram, tantas civilizações que cultuaram um Deus, ou deuses mesmo que seja, mas tinham um exercício de saber que havia algo além. Mesmo que ainda de maneira equivocada, mesmo que ainda de maneira mística, adorando a deuses, quando Deus é só um mesmo. Será que tá todo mundo errado? E só eu? Tô certo? Será que eu sou tão assim incrível? Será que eu e meia duziazinha de seres, que formam aí alguns milhões, né? Mas frente a uma realidade de 8, né? Em breve seremos 10 bilhões de encarnados aqui. Em breve seremos uma comunidade de 10 bilhões de encarnados. Será que tá todo mundo muito louco? E só a gente, esse grupinho que frente a 10 bilhões, que é alguns milhões? Né? Que é alguns milhões? Coisa nenhuma. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse tipo de visão é mais uma opinião de determinados grupos do que uma realidade, uma realidade nacional, uma realidade mundial. Porque uma sociedade que fosse fundamentada na ideia do nada, ou seja, né, gente, partir desse princípio, o que eu quero dizer é, se isso fosse verdade, assimila bem comigo, não haveria motivo, não haveria razão para se discutir valores como certo ou errado, como bem e mal. Poderia todo mundo ir e se atirar e se debruçar na busca, né, na busca de saciar os anseios da matéria,
Porque a matéria é tudo que há. Se eu sou carne e não espírito, eu devo fazer tudo que estiver ao meu alcance, um pouco mais, para alimentar, para suprir todos os anseios, todas as buscas desse corpo, inclusive desmedidamente. Porque se não existe nada que eu devo ansiar, se não existe nada para que eu deva trabalhar para alcançar mais ali à frente, se não existe nada assim, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou ter um esforço sobre-humano em me tornar uma pessoa melhor? Uma pessoa melhor para quê? Uma pessoa melhor para quem? Para um futuro que não me interessa? Para pessoas que eu não conhecerei e não saberão que eu existi? Conquistar o que para quem? Vou fazer tipo para quê? A quem eu estou querendo agradar? O que eu estou tentando conquistar? Num esforço de ser uma pessoa melhor ou menos pior ou menos desprezível? Porque se assim fosse, se o nada fosse uma realidade, eu não precisaria me preocupar com nada disso. Não teria para quê? Ah, mas é para tornar a vida um pouquinho melhor. Para quê? Ah, para quê? Para quê? Não, porque é o meu dever moral de quê? Não, porque a gente tem que... Para quê? Para que você vai se esforçar para ser menos odioso se não vale de nada? Se você vai morrer e as suas relações não terão valido de nada. Quem você amou não terá valido de nada. Quem te odiou igualmente não terá valido de nada. Tudo que você conquistou, as suas faculdades, todas engolidas pelo nada. Todo o bem que você fez, de nada valeu. E o mal que você deixou de fazer, de nada valeu. Antes tivesse ido lá e feito, porque não vale de nada. Não vai te levar para lugar nenhum. Não vai te dar nada. Nem em vida e nem pós-vida. Pra quê? Ai, mas eu conquistei carinho. Que não significou nada. De gente que você nunca mais vai encontrar. Que vai virar um nada igual a você. Pra quê? Percebe que não se sustenta? Percebe que é uma visão equivocada? Percebe que é um princípio de pensamento frágil? Consegue perceber que o seu instinto, mesmo que você, por mais que você suprima a centelha divina que está aí, que pulsa, mesmo que esteja obstruída por todas as paixões e as crenças limitantes e tal, está aí. Sempre estará aí. Mesmo que você se atire desvairadamente ao mal, a viver só de paixões, você pode enfraquecê-la a ponto de apagá-la, mas ela permanecerá aí. Você não vai poder tirar ela. E depois, no exercício de muitos sofrimentos e vidas, você vai perceber que ela vai ser reacesa, reativada. Você não pode fugir de Deus. Então não faz sentido essa arrogância, essa intolerância, essa vaidade, esse preciosismo com conhecimentos que, do ponto de vista da Terra, muitos têm sim o seu valor. Não vou dizer que não tem, mas em sua extensa maioria estão equivocados, se não totalmente, parcialmente, porque partem do erro, porque partem do equívoco. Temos uma indústria farmacêutica aí, programada para te manter doente, para te adoecer, cura um e adoece o outro, para te escravizar nessas substâncias químicas que te afastam, que te distanciam da realidade da existência, que te levam cada vez mais a enxergar essa realidade como a verdadeira, como não é, sendo que não é.
os alimentos, as roupas, as pastas de dentes, os cremes para a pele. Vivemos numa realidade que te vende veneno a todo instante. Veneno que é absorvido pela epiderme do seu corpo físico. Olha isso. Olha isso. Pela inalação dessa fumaça tóxica. Pela saturação dos sentidos. Pela exaltação do corpo físico, do culto ao corpo, do culto ao sensual, do culto à mente, mas de uma forma equivocada, ou seja, muito do que te é revelado, por mais que você seja sim um espírito muito inteligente, né, sobre o seu ponto de vista, né, sobre o ponto de vista de quê? É necessário questionar, mas sobre o ponto de vista daqui, não, é um espírito sim inteligente, sabe bastante, com acesso a muitas informações, e outros não só informações, mas de fato a conhecimento, mas sem a chave do amor que gira a chavinha, por mais que você saiba e por mais que você possa eventualmente utilizar isso para o mal de muita gente, ou para o bem de muita gente, se você estivesse acessando esse conhecimento com a chave do amor, com a chave da humildade, do carinho a Deus, em Deus, você não tem noção dos campos que te seriam abertos com a primeira linha do livro que você mais exalta, que você leu 1.000 milhões de vezes. Por mais que você saiba, por mais que você tenha absorvido muito com os sentidos físicos, se você tivesse incorporado aos sentidos físicos, os sentidos espirituais que você tem, que é a conexão com o divino que você possui, tudo o que te foi revelado, tudo o que te foi dado conhecer, te teria sido revelado em escalas inimagináveis. Se você acha que você sabe muito, com a frase de um livro, com muito conhecimento, que você arrota, que você sabe, que você decorou, que você você teria acesso com uma frase a um arrombo de conhecimento estrondoso, soberbo. E você diria, então, essa frase aqui, né, fala isso, isso, isso. Aí todo mundo, é isso mesmo, né, já tem 1 milhão de livros que fala disso. Ele fala, então, mas não fala só isso. Deu 1 milhão de livros com a visão da matéria? Nossa, com a visão que eu estou trazendo agora, pelo menos 500 milhões. O que? Essa frase? Só essa frase. Mentira, eu estou te falando. Então veja que nada você sabe, que nada sabemos, muito pouco sabemos e eternamente muito pouco saberemos. Ah, eu sei muito. Sabe muito em relação a quem? Em relação ao quê? Em relação a que realidade? Em que planeta você está inserido? Qual que é a média desse planeta? Olha o índice de desigualdade. Quantas mentes infinitamente mais capacitadas que a sua seriam infinitamente teriam uma mente infinitamente melhores trabalhadas do que a tua foi, se tivessem tido o mínimo de acesso que tu teve e não teve nada e tá lá lutando para comer, sendo que poderia ser um páreo forte contigo, te colocaria no chinelo. Do que você se envaidece tanto? E se envaidece tanto pra, no fim, você mesmo dizer, na presunção dos teus conhecimentos equivocados, de que nada vale o que você sabe. Porque até quando você vem e diz isso, é isso que você está dizendo. Avançar em direção ao nada, exaltar o nada, é no fim dizer que você de nada vale. E nem nada que você sabe. Serviu para viver bem. E 80 anos? O que é 80 anos de vida, 100 anos de vida frente ao universo? Mas serviu para nada?
Para daqui a algumas gerações ninguém mais vai lembrar quem você é? De que valeu? Serviu para ajudar as outras gerações que vão morrer logo logo, também terão sido sugadas pelo nada. Então, pobre ser que um sopro de Deus pode abater, espírito presunçoso, um espírito forte, que é antes um fracote do que tudo isso que se quer vender, que se é, né? Esse que eu sou, que eu faço, que eu me garanto. Creia no que eu te digo, de que o tempo é chegado em que as horas são últimas e de que nós já não temos mais tempo ou espaço para permanecermos em nos precipitar, em alimentar uma ilusão. Saiba que muito há para tu conhecer. Você é hoje ocupante de um território, de um status na sociedade privilegiado. Você influencia vidas, muitas vidas, a pensarem como você. Que gesto nobre e humilde não seria você vir a público algum dia e dizer: olha, gente, fui tocado. Eu não sei ainda o que há, mas eu já estudei muito e eu não encontrei nada. Eu não encontrei nada que me convencesse de que não existe algo além, que Deus não existe, que não existe algo que transcenda. Porque crer e vender e propagar a ideia do vazio é propagar a ideia da sua própria insignificância. Então, o orgulho, né? Ele não é o oposto da vergonha. Porque eu sei que você se ressente, se envergonha, que eu vou morrer daqui a alguns anos, e de que valeu tudo que eu ganhei? De que valeu isso? Você se constrange, você se envergonha, você se sente menor, você se sente inferior. E aí você fala: não, já que eu sou inferior, pelo menos aqui serei superior. E aí você vai e se precipita em uma quantidade incomensurável de atitudes equivocadas, pautada no culto às paixões, às vaidades, à arrogância, ao orgulho, à inveja. Uma sociedade que se organizasse em cima dessa cultura doente que você crê e propaga, teria em si os germes da dissolução. Porque em pouco tempo, uma sociedade levada a crer tão somente na carne se veria regredir na conduta mais do que já está, se veria regredir até mesmo na forma e se veria como uma humanidade bestial que já está. Porque de certo modo eu, tô aqui falando, o orgulho e a vergonha, O orgulho não é o oposto da vergonha, é a raiz de tudo isso, não é? Mas observe bem que nós vivemos em uma sociedade de incrédulos. Essa é a realidade. Então, quando eu digo essas palavras direcionadas a pensadores, pesquisadores e tudo isso, o vulgo deve recebê-la no seio, no íntimo do seu coração, porque vós também sois uma sociedade de incrédulos, porque vocês falam de Deus, clamam a Deus, rezam a Deus, mas todo o seu comportamento materialista, egoísta, invejoso, fofoqueiro e tudo o mais, promíscuo,
podre, pútrido, nefando, mendaz, mefistofélico, diz outra coisa. Os teus lábios professam um Deus, clamam a um Deus, glorificam a um Deus, mas as tuas ações dão provas de que tu amas uma outra entidade que muito longe de Deus está. Filhos do diabo. Porque vocês fazem o que vocês aprenderam com os pais de vocês. Vocês não acreditam em Deus, não confiam em Deus. A verdade é essa. Então, quando eu falo com estudiosos, com fulano, com beltrano, o vulgo deve receber essa mensagem no seu íntimo. E deve saber, e deve verificar no íntimo da sua consciência o quanto em sintonia com esses equivocados vós não estáis. Vós não estão. Desculpe. Então, no fundo, há uma dúvida, há uma vergonha da insignificância, medo do nada e do fim que você mesmo professa e você já não quer mais professar, só que, poxa, eu construí uma carreira, né, em cima disso. Eu construí uma carreira propagando contra Deus, contra a existência de algo maior. Agora eu vou começar a dizer o oposto, ainda mais uma coisa que para mim não está muito clara. Sim. Sim. Se a arrogância te levou a esse estágio vergonhoso que você está agora, à beira da autodestruição, se você morrer agora, à beira da tua autodestruição, porque você vai ter um choque quando você se deparar com o outro lado, você vai começar a desdizar que tá esse seu karma, porque você influenciou muitas pessoas nessa visão errada. Influenciou muita gente. Porque se não existe nada e não tem nada, pra que eu vou, né? Só existe uma vida. Vou viver loucamente. Porque não existe um amanhã para se preocupar, não existe um amanhã para se conquistar. Não existe um céu para se almejar e nem um inferno para se temer. Se não existe nada disso, eu vou fazer o que eu quero e que as pessoas engulam um entojo, um embuste que eu sou e serei. Ignorância brutal. Escolha não muito inteligente, eu diria. Você colherá os frutos de tudo isso que você escolheu para si, e você colherá os frutos de toda desgraça que os seus pronunciamentos levaram os seus seguidores a agir. Então você tem que tomar cuidado, porque você não pode dizer para as pessoas: faça o que der na telha de vocês, que só tem uma vida para viver. Assinado capeta. Você não pode fazer isso. Você pode dizer para as pessoas que existem leis que regem o universo e que sim, você é livre para ir e vir e livre para escolher as suas atitudes, mas saiba, você pagará por tudo que você escolheu. É inevitável o destino que te aguarda. Tenha você tido uma vida equilibrada, tenha tido você uma vida desequilibrada. Não dá para fugir dos frutos das tuas ações. Só que quando você faz o mal, você não só responde, você vai colher frutos que possuem a mesma origem mais intensificado da essência, da energia, da frequência que te moveu quando você estava em desvario.
quando você estava plenamente sintonizado com o mal. Vai ser 5, 20 vezes mais forte. Só que Deus é muito bom. E se você fizer o bem, se você lutar contra as suas paixões e vencer, porque você vencerá, porque assim Deus proclamou, no instante em que Ele criou o teu espírito, já estava selado o seu futuro de glória ao lado no seio do Pai, você colherá 5, 20 vezes mais forte. Frutos, circunstâncias, relações originárias daquela emoção, daquele sentimento que te motivou a agir bem daquele jeito. E você estará mudando todo o panorama da sua vida futura nessa realidade muitas vezes, e outros só virão a colher os frutos no pós-vida, que é a verdadeira vida, que é o que verdadeiramente importa. Porque aqui, o que é a felicidade? A conta paga e dinheiro na conta para gastar com comida, com bebida, com homem, com mulher, com vamos viajar, e tá aí, que mais? E que mais? Até mesmo o que é muito bom é muito miserável, é muito medíocre. Essa não é a realidade da existência, essa não é a sua realidade. Quanto antes se aceitar isso, se conformar com isso e se trabalhar num processo de dedicação, de humildade, de empenho para se desenvolver a humildade, mesmo que não se tenha de, poxa, faz sentido, não faz, realmente, se não existisse nada, não é possível que só eu tô certo, eu sou o quê? O alecrim dourado? Que nasceu no campo sem ser semeado? Eu acho que não, né? Pode até ser que não haja um consenso, mas existe pontos de convergência. Existem pontos convergentes. Poxa, você vai pensar. Se você for inteligente de verdade e não apenas uma pessoa com livros decorados na cabeça. Poxa, existem pontos convergentes. Se as pessoas fossem menos ignorantes e arrogantes como eu, né? E aceitassem, né? Pô, vamos se juntar todas as religiões para conversar numa boa, sobre o que cada uma sabe. Não o que cada uma acha, mas o que cada uma conhece. Aqui, quão bom não seria se juntasse todas as doutrinas que já existiram e existem para criar uma Bíblia unificada. Unificada. A gente não vai ficar reverberando aquilo que está meio estranho, né? A gente vai dar vazão às opiniões divergentes, mas vai haver um fio condutor. É incrível, sempre se fala de um amor, sempre se fala de uma renúncia, sempre se fala de uma solidariedade, sempre se fala de uma entrega, sempre se fala de quem fez recebe, quem não fez não recebe. Não é possível que esteja todo mundo num surto, mas se todo mundo sentasse pra gente, poxa, vamos estudar isso a fundo todo mundo, o que a sua religião fala? Né? Se a gente tivesse uma postura menos religiosa e uma postura mais de pensadores livres, eu acho que talvez a humanidade em menos tempo atingiria um grau evolutivo melhor. E quem sabe, se existissem esses tais de alienígenas e extraterrestres e blibli, talvez eles se manifestassem um pouco antes, né? Quem sabe? Já que eu tenho essa influência, é uma coisa que eu posso propor. Não vou propor nada. Sabe o que eu vou fazer? Vou estudar e vou já desenvolvendo a fé que eu não tenho. E vou clamar a esse ser que talvez nem exista, mas vai que ele existe. Às vezes ele existe. E no exercício, me sentindo ridículo, me sentindo muito idiota, eu vou trabalhar e vou fazer isso daí e falar, olha, se você existe, eu acho que você não existe, mas vai que você existe. Me dá um sinal aí. Sinal é coisa de espíritos menos evoluídos, de espíritos ainda infantis. Mas é muito bem-vindo, porque nós somos sempre infantis.
E até aqueles que são muito evoluídos, creia, pedem sinais também. Muitos pedem sinais e provas também. Ainda que inconscientemente. Sabe? Os pensamentos que você tem que você não sabe que você tem. Mas que os espíritos do lado escutam. Pois é. Essa é uma verdade. Então, nesse exercício de humildade, você vai afirmar que você não conhece, que você não crê, mas que se existir você está verdadeiramente comprometido em descobrir. Um exercício você com a divindade. Você com a divindade. É importante evitar imaginar Deus como algo fora de si. Com a divindade aqui, em si mesmo. Creia. Grandes coisas acontecerão na sua vida. Às vezes não no tempo que você imagina, às vezes vai acontecer por um tempo, depois vai parar um pouco, porque você não pode ser imaturo, você não pode criar dependência. Você tem que criar consciência, é diferente. E às vezes pode acontecer muitas coisas incríveis por muito tempo, meu Deus, existe, e depois não vai acontecer nada. É Deus testando a sua fé. Ele sabe quem você é, ele conhece seu espírito e ele sabe se você realmente precisa de sinais ou se não. E se precisa, que tipo de sinais você precisa. E você pedindo sinais ou não, só tendo uma conversa sincera em dizer, olha, eu não sei quem você é, mas eu quero conhecer, ele vai fazer o que for preciso para que você saiba de que existe algo além. E que na sua arrogância você se faz medíocre e insignificante. Mas na sua fé e no exercício da consciência espiritual, você se faz grandioso. Porque você não é um. Você é todos nós. E todos nós somos você. Mas você segue sendo você e eu sigo sendo eu. Você é Deus em ação. Mas Deus segue sendo Ele. E você segue sendo criatura. Que pode muito. Infinitamente você poderá, porque você é um ser eterno e infinito. Mas sempre muito menos que Deus poderemos, porque Ele pode em níveis que a gente é incapaz de compreender. Mas poderemos muito. Poderemos realizar coisas que hoje nós somos incapazes, inclusive, de conceber. E no futuro, seremos entidades tão grandiosas no cosmos infinito que outros seres jovens, como hoje nós somos, dirão: existem seres que vocês não imaginam que podem, e seremos nós os seres, né? Hoje nós somos os seres que tentamos alcançar. Mas daqui a alguns milênios, daqui a alguns bilhões ou trilhões, quadrilhões de anos, milhões de anos, nós seremos os seres de altíssima envergadura espiritual, incompreensível para o entendimento de uma humanidade primitiva no início da sua caminhada espiritual. E talvez nem será uma humanidade como a gente é. Será talvez um outro tipo de ser inteligente, que não será um espírito. A gente pode entender um tipo diferente de espírito? E se falará dos espíritos que somos, que é um tipo diferente de espírito. E estaremos trabalhando, auxiliando o progresso daquelas entidades, daqueles irmãos, daqueles seres, daqueles espíritos ou daqueles tipos diferentes de espíritos. Caminhando em dimensões extrafísicas, em dimensões paradisíacas do plano astral superior, com entidades, irmãos, espíritos, seres humanos, com outra forma perispirítica, mais evoluídos que nós, uma evolução similar a nossa, igual, inferior, mas ainda muito evoluídos que nós. E estaremos todos um dia reunidos para a ascensão da nossa própria consciência e de outras consciências ainda inferiores à nossa. E assim será por toda a eternidade, crescendo e auxiliando o outro, crescendo e auxiliando o outro, crescendo e auxiliando o outro.
criando laços, desfazendo laços, conhecendo gente e os deixando ir, mas ainda os amando muito e eles ainda nos amando muito e podemos, né, estaremos apenas a um impulso de pensamento desses. Mesmo que estejamos em uma outra galáxia, em um outro universo, estaremos a um pulso de pensamento de todos aqueles que conhecemos e que já não estarão mais na nossa jornada evolutiva. Porque o processo evolutivo é individual, é particular. Cada um segue um caminho. Mesmo que estejamos juntos por 1 bilhão de anos, sempre chegará um momento em que essa união precisará se diluir. O relacionamento, o coração, aquilo permanece, mas o meu espírito vai para lá e o seu espírito vai para cá. E a gente vai aprender muito. Talvez a gente não se encontre nunca mais, mas o que é nunca mais? É muito tempo. A eternidade é o que é. Nem que demore talvez 100 bilhões de anos. Haverá um momento que você poderá, quem sabe, encontrar aquele que te acompanhou por 1 bilhão de anos. E você terá feito outras amizades, conhecido outros espíritos, tido outros amores, outros relacionamentos, outras relações. Se amigou, se afinizou em escalas inimagináveis com aquele que te odiou, com aquele que te matou inúmeras vezes e que você matou inúmeras vezes de maneira cruel. E aí vai e perdoou e já não odeia, já ama, e ele se ama. E aí, irmão, vamos encarnar junto como marido e mulher? Vamos, e vai ser só amor. Vamos encarnar junto como irmão? Vamos, vai ser só amor. Vamos ser amigo agora, que agora a gente já não se odeia, a gente agora é muito amigo? Vamos, e vai encarnar e vai ser muita luz naquele planeta em que você será inserido naquele contexto. Assim é Deus. Assim o Pai trabalha. Então, há essa angústia, esse receio, essas dúvidas. Claro que há. Como eu posso crer nesse futuro, mesmo que é bonito que se fala, mas o que se tem? Como eu posso saber se isso é verdade, se isso não é coisa da cabeça dessa gente? Porque são relatos lindos, mas vagos e sem muita profundidade desse além-túmulo. Que céu é esse? Um céu de beatitude? Um céu de contemplação eterna ao Criador? De cantos e júbilos a Deus eternamente? Numa mesma posição? Será que é só isso? Essa mesma música? Talvez eles troquem as músicas às vezes. Não é mesmo que troquem as músicas 1 milhão de vezes? Será que é só isso que me restará, adorar o Senhor? Ele é maravilhoso, não estou dizendo que não, deve ser incrível adorá-lo, mas... E vai ser isso que será de mim? Não se sabe. E o inferno, o fogo eterno, que fogo que é esse? Que queima, que é torturante, que é aterrorizador. Não se sabe. Mas, há muito tempo, há muitas décadas, foi enviado o Consolador prometido, que era o Espiritismo, trazido por Kardec, e depois muitos outros espíritos vieram confirmando, espíritos encarnados, trazendo novos livros, novas literaturas, novas psicografias dos relatos desses espíritos do além-túmulo. Relatos belos de lugares muito bonitos e lugares terríveis, mas há sempre muito mais. E o lugar belo que se ouviu falar, quase nada. Uma colônia aqui, uma dimensão ali, mas verdadeiro, né? É verdadeiro, mas existe muito mais. Não acaba nas colônias, não acaba no umbral, tem muito mais para cima, tem muito mais para baixo. Só que a diferença é que o abaixo tem fim, o acima é infinito. O abaixo tem fim porque tudo que é feiura, que é horror, que é
contrário à beleza e ao amor divino, é a criação do homem. E o homem é criatura. Deus é criador. O homem é co-criador. Só o bem pode durar para sempre, o mal não. Porque ainda que o homem se lance no mal, essa não é a sua natureza e não é a sua realidade. Não é a sua origem. Porque o homem, por mais mal que ele seja, ele provém da luz e da fonte de todo o amor que existe. Por mais mal que ele seja, a sua origem é o amor. E o destino de todos nós é retornarmos de onde nós viemos. Deus cria o espírito simples e ignorante e vos lança na escala de sucessão infinita de evolução, para que, maduro e experiente, ele possa cada vez mais se aproximar de Deus sobre uma outra perspectiva, sendo um ser individual. Deus dá a vida ao homem a fim de individualizar a si mesmo, quem Deus o é. O homem é, portanto, a manifestação da individualização de Deus experimentando a sua natureza dele, de criação, de amor, de prosperidade, de abundância, de humildade, de criatividade, de humor, não é? E tantas outras coisas que nós ainda desconhecemos. Os atributos revelados sobre quem é Deus, sobre quem Deus o é, são muito pouco. Não descreve uma vírgula do terço, do quadrésimo, do denésimo da realidade de quem Deus é. E porque ele é muita coisa. E ainda muito incompreensível para nós. E Deus esconde a sua grandeza no infinito, porque ele é pura humildade. Ele não exibe a sua grandeza de maneira hostil, a fim de nos humilhar, a fim de que nos sintamos menosprezados por ele. Olha só, ele até nos concebe a possibilidade, ainda sob uma perspectiva muito equivocada, muitas das vezes porque a gente não observa tudo que podemos aprender com os sentidos que nos estão fechados, né? Ele até nos permite conhecer um pouquinho da grandeza das flores, da grandeza do átomo, da grandeza do corpo, e a gente conhece um pouquinho, ó, pra você ver como ele é bom. Ele deixa a gente crer que a gente é muito bom, com nada, sob uma perspectiva equivocada, ou correta até certo ponto. Olha pra você ver como ele é bom. Ele não fica exibindo que a gente é ignorante. Ele deixa a gente conhecer um pouco. Quase nada, bem pouquinho, quase nada. Mas, se a gente tivesse conexão com ele, se a gente tivesse humildade, amor no nosso coração, quanto mais não saberíamos das plantas, do sumo das plantas, das ervas, do bioplasma e tudo mais. Você sabe muita coisa, mas será que você sabe tudo? Será que se faz tudo o que se pode fazer? Será que você sabe tudo sobre os seres, as entidades invisíveis que também trabalham atreladas a essas ervas, que as sutilizam, que as embrutecem ou não, que toca na terra e você não vê e potencializa a possibilidade da sua plantação crescer? E relação estranha é essa do sol com a terra, com a água, com o ar? Porque no fim a planta não precisa só de sol e água, ele precisa de todos os elementos. Ou seja, se o que você come precisa de todos os elementos, então você precisa de todos os elementos. Que conexão estranha é essa que une a semente comigo? Eu sou eu, a semente é a semente. Mas um dia será que eu fui semente? Será que um dia a semente será um espírito como eu? Uma forma de dizer. E a pedra? E o ar, e a água, e o fogo? E o éter? E todas essas outras coisas? Então, devemos tratar esses espíritos fortes, que é uma ironia, com profundo amor, empatia, simpatia e compreensão, porque esses são seres infelizes por si só.
Muitos poderão assistir esse vídeo e tantos outros, e podem até ser que eles se permitam. E eles vão mergulhar num mar de profunda realização e descoberta que os vai encantar os sentidos e a mente, o espírito, e terá marcado a sua caminhada espiritual para toda a eternidade, porque uma vez que você se abre para a realidade espiritual, é só crescimento, né? Pode ser que você passe pelo período de fanatismo, pode ser que muitos tenham que ir para alguma religião, outros pode ser que nem vão para religião nenhuma, já vão logo para o universalismo, né? Cada um é cada um, né? Mas muitos passam pela religião, né? Grande parte de nós passamos pelo fanatismo, pelo sectarismo, pelo fundamentalismo, faz parte. E deve ser glorificado, sem sombra de dúvida, cada etapa do espírito, né? Claro que não é bacana ser sectarista nem fundamentalismo, mas assim, para quem não acreditava em nada e virava lesma toda a vida, ou void toda a vida, agora pode ser que não suba, né? Porque o fundamentalismo, o sectarismo religioso leva ao embrutecimento do perispírito, porque nos leva ao ódio e nos separa de Deus. Mas pode ser que você já não vai virar uma lesma, pode ser que você vai virar um espírito infeliz lá no astral. E pode ser, que Deus é muito bom, que você tenha a possibilidade de vislumbrar certas entidades belíssimas. Que pode ser que elas não se mostrem tão belas. Outras pode até ser que você passe e você fala, e já vai ter sido a melhor coisa que você viu. Então, na outra vida, você vai encarnar com uma tendência maior a crer em uma coisa melhorzinha. Então, nem sempre o culto ao nada vem só do orgulho. Claro que sempre o orgulho tá junto, não tem como, mas muitos é esse medo. Então você tem medo do que você viveu, virou ovoide, foi torturado, foi chantageado, virou lesma. Então você tem medo da morte. O medo da morte por conta do que está registrado nos seus registros encarnatórios, nos seus registros acásticos, perdão. Tudo que o seu espírito viveu é encarnado e no período entre vidas no plano espiritual, ou seja, no plano espiritual superior, inferior ou no meio, né? Como a gente chama. Então, assim, tem tudo isso, né? Tem tudo isso e tem muito mais. Então, às vezes, o medo da morte, o pavor, e eu prefiro dizer que não tem nada, é porque você foi tão torturado. Porque você tá mesmo que você esteja num grau de inconsciência terrível, como lesma, aquela coisa, é muito triste. Se alimentando do magnetismo, é tristíssimo, nossa. É incompreensível a tristeza que muitos de vocês sofreram. Muitos dos nossos irmãos sofrem nesse estado de inconsciência. Ah, mas ele não sabe o que está acontecendo com ele. Gente, não é bem assim, não. É um sofrimento inimaginável. É uma desgraça incomensurável, imensurável, entende? E outros viram voids, outros ainda conseguem se deparar, são escravizados. Ai, meu Deus, como? Não é possível! E fica naquela situação, né? Então, outros são hipnotizados, né? Não sabia nada, mas era muito inteligente, então mesmo que não sabia nada, são tornados escravos de feiticeiros, de magos negros e tudo mais. Eu não vou aprofundar nisso agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande mesmo, mas eu certamente vou aprofundar nos próximos. Então, nem sempre aquele super cético que não acreditava em nada tem esse destino de ovoidização, de processo de virar lesma, né? Muitos outros ficam presos no corpo, enterrados, vêm as lesmas, as bactérias e tudo mais, os parasitas astrais vindo, comendo, né? Se você foi um espírito materialista que deu vazão a todas as suas paixões, você, entrou em inúmeros processos obsessivos, autoimpostos, ou seja, você criou muitas criações mentais, muitas formas, pensamentos parasitárias, horríveis, né, frutos da sua ideação mental, né, fruto da ideoplastia, monstros que você mesmo criou, que você mesmo cultuou. Então você se jogou no vício, na bebida,
Você tinha muitas companhias ao seu redor, mesmo que você não acreditasse nisso, elas estavam lá. E quando você morre, dependendo do grau de consciência que você possui sobre o pós-vida ou não, nem sempre você necessariamente vai virar uma void de cara. Muitos viram lesmas, mas outros ainda até ficam um tempo ali sendo escravizado, torturado, fazendo coisas odiosas. Porque uma pessoa que se dedica só à vida da matéria, tem casos e casos. Tem pessoas que são muito materialistas, mas não são péssimas. Mas tem pessoas que são tão materialistas que chegam a ser perversas. Que vão mesmo, se dão para droga, se dão para promiscuidade, se dão para arrogância, para avareza. Nossa, meu amigo, você, caixão e vela preta, você vai pro profundo do abismo, muitos de vocês. Então a gente vem aqui para dizer, e muitos não é por afronta a Deus, né? Não deixa de ser, né? Não é um ato afrontando Deus, não, é porque esse medo, fruto dessa arrogância, essa arrogância é fruto desse medo, desse orgulho, essa vergonha, dessa insignificância que se percebe, não, né? E você, não pode ser, eu prefiro dizer que não é, prefiro acreditar que não é. E aí você começa a negar o invisível, começa a negar a realidade verdadeira do teu espírito, de todos nós, e aí você começa a agir de um jeito equivocado. Ah, não foi por mal. De certo modo foi, mas de certo modo foi, eu digo assim, muitos espíritos que infelizmente vão e acabam vivendo esse tipo de realidade, eles, como eu posso colocar, eles realmente não concebem o outro lado, sabe? Muitos é mais uma pirraça. Até sabe, mas aquilo eu até já falei em outro vídeo. Vou provar que Deus não existe. Quer dizer, quem não acredita, não acredita. Pra que eu vou provar que Deus não existe? Se ele existir, ou seja, que descrença que é essa? É de uma infantilidade, de uma burrice, de uma imaturidade espiritual, mental, sabe, assim, intraduzível. Então tem gente que tem esse comportamento aqui. Se Deus existisse, se eu fizesse isso, não ia acontecer alguma coisa. Ou seja, um desconhecimento de espiritualidade, um desconhecimento da bondade de Deus. E assim, só um atestado de som idiota, nada além disso, né? Então, mas existe outros irmãos que não é exatamente isso, que é uma ignorância mesmo. Que é uma ignorância muito proveniente desse medo oculto, desse passado que ele pode ter vivido, entende? Então muitos realmente vão porque são maus, são ruins mesmo, é verdade, mas outros se lançam nessas paixões, nesse negócio por ignorância, porque há um vazio interior, há um receio, um medo gigante, e aí eles se agarram a esse materialismo porque é tudo que resta a eles na visão deles, porque poxa, não vai ter nada, é inconsciente, nem todo mundo pensa isso de maneira consciente. Então vou aqui beber, vou aqui me drogar, vou aqui sair com muitas mulheres, vou aqui sair com muitos homens, vou aqui me entorpecer do jeito que dá, porque a ideia de que as pessoas que eu amo que o negocinho, a ideia de que as pessoas que eu amo amanhã vão acabar, a ideia de que eu já vou acabar, todas essas ideias são terríveis para mim, são pavorosas para mim. Então eu não posso conceber isso. Então eu vou me agarrar no que dá. Então, já que só existe a vida, eu vou viver o máximo que der e vai ter valido. Só que veja que não se sustenta, vai ter valido para quê? Se não, vai ter valido para mim. Sabe? Sei lá, é meio estranho. Uma visão bem estreita mesmo. Então nem todo mundo se lança nesse culto, nesse adoramento à carne por perversidade, por malícia. Muitos se lançam por medo, muitos se lançam por ignorância, por ausência de informação, e quando chega a informação, rejeitam a informação porque temem a ideia da grandiosidade de Deus, a ideia da grandiosidade de tudo que ele criou e da grandiosidade de outros
filhos de Deus, infinitamente menores que o Pai, seremos eternamente menores que o Pai, mas uma diferença de nós para eles evolutiva, de poder, de possibilidades, abismal também. Então, a gente se assusta ante a grandeza do Criador e ante a possibilidade da nossa própria grandeza futura. Ou seja, há um questionamento que eu já vi: o que serei eu quando eu já não for mais filho, quando eu já não for mais mãe, mais pai, mais tia, quando eu não tiver mais títulos, quando eu não tiver mais nenhuma afinidade com a matéria, com a carne, já tiver ascensionado? Muitos espíritos bloqueiam o seu crescimento espiritual porque se deparam com esse tipo de questionamento. Mas se eu não for mãe de ninguém, se eu não for irmã, pai, tio, tia, filhos, etc., o que serei eu? Se eu não serei, o que eu serei? Se eu não for professor, se eu não for arquiteto, eu vou ser o quê? Você vai ser um ser inacreditavelmente genuíno, íntegro, maravilhoso, integrado a tudo o que há. Você será um Deus em ação, manifestando toda a grandeza do Criador e subindo. Você será um gerador de vida, um semeador de vida, um co-criador de coisas belas, lindas, incríveis. Eternamente assim você será, entende? E eternamente assim por um tempo, porque depois do tempo Deus vai te levar a ser outra coisa. Mas quem semeia a vida em todo lugar. Quem é co-criador em outro lugar. O que vai mudar talvez é a forma, a qualidade do trabalho, mas você sempre estará semeando vida, você sempre estará co-criando vida com a fonte, plenamente integrada em você. Então saiba, essa vida que nós vivemos é uma vida de mentirinha. O que não é de mentirinha são os nossos sentimentos, entende? Os nossos pensamentos pelas pessoas que nós amamos. Isso não é mentira. Quem você ama, você ama. Quem você adora, você adora. E quem eu odeio? Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, porque se fosse assim, Deus não faria tantos planejamentos para que esse ódio sucumbisse. Porque essa não é a sua realidade. E essa não é a realidade nem sua nem do seu irmão. Odiar e ser odiado, essa não é a realidade. Se fosse, Deus não faria nada para reverter essa situação. A única realidade é o amor. Então até os seus desafetos são uma ilusão. São uma mentirinha que você mesmo criou, começou a alimentar, começou a acreditar. E você se apega a isso. E acha que tudo que existe é odiar e amar, exagerado, jogado aos seus pés, eu sou exagerado, sou muito louco, né? Não tô aqui, ridicularizando o cantor, não é isso. Eu tô pegando a música como referência. Como eu já cansei de falar, eu não faço menção de maneira nenhuma às personalidades, assim, tá? Só sobre a obra, sobre a arte, enfim, eu só tô pegando como um gancho, né? É importante explicar, porque a gente vive numa humanidade que as pessoas distorcem tudo e não é nada bacana. Isso não é nada bacana. Denota o quanto essa humanidade é doente, equivocada e materializada, né? Então, note que esse materialismo ele se apresenta em inúmeras circunstâncias. Quando nós choramos por conta de um irmão que se foi, de um relacionamento que se foi, um trabalho, apego ao trabalho, apego a decisões. Isso é materialismo, sabe? É você se dar muita importância, é você se achar incrível, sabe? Nós somos incríveis e maravilhosos, mas em potencial, entendeu? A gente é maravilhoso, é incrível, sim, mas assim, frente ao universo que nós somos. Somos necessários, é claro que sim, mas assim, entende? No instante que Deus olhar para nós e disser que, poxa, não tá bacana, ele vai fazer uma movimentação para que fique do jeito que ele quer, do jeito que ele idealizou nós, que somos a sua criação. Só que aí muita gente se aterroriza com isso. Ou seja, eu não tenho domínio de nada, não tenho controle de nada. Não tem, né? Só que você tem que ter uma coisa na sua cabeça,
Porque há assim, um medo da tirania que muito se pintou de Deus, né? Por isso que muitas entidades evitam a se referir a Deus como Deus, porque, nossa, deturpou tanto essa nomenclatura, que Deus não é quem ele é. Deus é só uma nomenclatura para se referenciar ao todo, né? A essa entidade que transcende a tudo e é incriada e criadora. Nunca foi criada, sempre existiu. Então, existe naturalmente todo um processo de temer, né? Quando se diz, entrega para Deus, nossa, mas o que vai ser? Vou perder minha individualidade, vou perder quem eu sou, né? Há um medo, há um receio, há dúvidas, porque você não sabe o que virá. Só que conforme você vai se aproximando de Deus e vai permitindo que Ele adentre a sua atmosfera psíquica e emocional, a sua consciência humana, e vá assutilizando a fim de que a sua consciência humana possa se elevar para que você possa compreender um pouquinho mais. Você nunca compreenderemos Deus plenamente, mas nos aproximaremos mais dele e muitas das coisas que Ele faz e que Ele começará a fazer mais sentido para nós. É isso que eu estou querendo dizer. Fará mais sentido para nós. E aí a gente percebe que Deus é só amor e que tudo que Ele tinha planejado pra gente sempre foi o melhor. Porque se o que você quer é diferente do que Deus quer, não é você que está querendo. É o seu ego, é o seu corpo, é a sua carne. São os seus obsessores, às vezes, do seu lado. Ou não necessariamente obsessores, mas espíritos que viram você, invejaram a sua beleza, a sua inteligência, o seu carinho, a sua estima, a sua atenta. O fato de você estar buscando ser um espírito melhor, estão invejando a sua caminhada. E aí decidiram que vou ficar aqui atrapalhando o rolê dessa pessoa. Por nada. Por motivo nenhum. Sabe? E aí, às vezes é ele que está intuindo, colocando isso na sua cabeça. Entende? E veja, Deus só quer o seu bem. Deus só quer o seu bem. Então, quando a gente diz, né, ouvi uma entidade falando isso, reverbera muito. Quando a gente diz que seja feita a vontade de Deus, cuidado, né? Quando você diz isso, porque você realmente quer que seja feita a vontade de Deus? Porque o que Ele quer para você é o melhor. É o melhor. Inclusive, que você quite todos os seus débitos para que você chegue mais rápido dele. Porque com débito você não vai conseguir subir. Você pode subir, mas não vai subir tanto quanto poderia. Então Deus te quer íntegro e limpinho, com o karma ficha limpa. O karma ficha limpa. Ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele, levando em consideração as suas possibilidades, é claro, para que você consiga naturalmente ascensionar e evoluir o quanto antes, para que você possa se tornar um espírito reluzente, encarnado mesmo, manifestador, né? De toda a luz, de toda a grandeza dele, tanto quanto você consiga, porque quanto mais a gente manifesta de Deus, é mais conexão que a gente tem com Ele. Quando a gente encontra dificuldade de sentir, de manifestar esse amor, é porque há ainda resistência em nós, resistência que nós colocamos. Às vezes resistência que a gente nem percebe que isso é uma resistência, mas e arrogância, o orgulho, sentir-se muito importante, sentir-se muito incrível, sentir-se, nossa, eu sou muito isso, eu sou fulano, tenho prêmio X, Y, Z. Legal que você conquistou, mas eu já falei. O que quer dizer a sua conquista para o universo? Para a espiritualidade maior? Eles não vão querer saber se você ganhou 5 Nobel, 20 Oscars, 5 prêmio Framboesa, eles não querem saber nada disso. Eles querem saber o bem que você fez, o bem que você praticou, as vidas que você mudou através da sua existência, através do seu amor. Eles querem saber quanto você semeou de vida através do olhar que você lançou. Olha só, até isso existe. Através do tom de voz que você falou, através daquilo que você recebeu por meio da sua escuta espiritual.
que você recebeu? O que você fez com isso? Você recebeu ódio e você levou para o coração e deixou amargurando o coração? Ou você recebeu ódio, assimilou e elevou a matriz original e fez algo bom dessa escuta? Então você percebeu que alguém mentia para você e você foi cobrar a pessoa com ódio? Ou você percebeu que a pessoa estava tramando contra você e agiu com justiça? Agir com justiça, nem sempre você vai poder agir com justiça falando manso. Às vezes você vai precisar impostar a voz bem grosso, bem grave, bem firme. Muitas vezes, dependendo do tipo de gente que você estiver se relacionando, vai ter que ser até grosseiro, mas você fez valer a verdade. Ou, quando é pra você é fácil, mas quando você captar a mentira e a dissimulação em relação ao seu irmão? Como que você agiu quando você assimilou com o ouvido perispiritual, espiritual, uma mentira, uma trama? Você se calou? Você fingiu que não era com você? Você sabia, soube, percebeu e não vou falar nada, vou cuidar da minha vida. E aí você foi, cuidou da sua vida e deixou o seu irmãozinho lá se enforcando. Claro, tem vezes que a gente não pode botar a mão, mas será que quando você se calou é porque você não podia botar a mão? Ou você se calou porque era mais fácil para você? Porque você não queria se indispor com o ciclano? Ou seja, você foi o filho da mentira naquele instante. Porque os filhos de Deus estão encarnados para dar testemunho da verdade. Todos nós, filhos de Deus, estamos encarnados para dar testemunho da verdade. Mas o que é a verdade? Que verdade é essa que a gente fala? Que verdade é essa que os Espíritos falam? Que verdade é essa? A verdade de quem você é. A verdade do amor, da luz. Você dá testemunho da verdade, você não precisa vir gravar um vídeo. Você está dando testemunho da verdade quando você ama o seu inimigo. Quantos de nós consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso? Quem consegue ver que a filha foi abusada sexualmente, em vez de odiar o estuprador, emanar boas vibrações? Você consegue fazer isso? Tem que ter amor, hein? Mas tem que ter um amor incompreensível. Tem que ter uma expansão de consciência de saber que por mais que ela esteja a sua filha, ela não é sua filha. Mesmo que você ame ela muito. Mesmo que você tenha um sentimento forte de mãe, mas separar que não é sua filha. Antes de ser sua filha, é sua irmã, como o estuprador também é seu irmão. Você consegue fazer isso? Entende? Então, a gente vai crescendo na escala evolutiva, a gente vai crescendo na vida espiritual, na vida encarnatória, e a gente vai percebendo que a gente tem muito que caminhar ainda, né? E que a gente também tem que ter paciência com a gente mesmo, né? A gente não pode querer atropelar as coisas. Às vezes a gente não sente mesmo empatia, amor, humildade, nada disso. Mas não importa, Deus não quer saber se você sente, se você não sente. Deus quer saber se você quer sentir. Ele só quer saber se você quer sentir. E se você permite sentir. Porque ele só precisa disso. Consentimento, permissão. O resto é com ele, porque ele é o sublime trabalhador. Tudo o que ele destrava, tudo que ele faz fluir na sua vida, é ele em ação. Tudo que ele flui na sua vida é ele em ação. Todos os seus dons, tudo de luz e de amor que você usa na vida, é ele em ação. Tudo que é fruto da tua prosperidade é ele em ação. E quando você está corrompendo um dom que é divino, por exemplo, a fala, a oratória, isso é um dom diviníssimo. E você usa para dissimular, você usa para atrair, para conseguir votos eleitorais e depois não fazer nada do que você prometeu. Meu Deus, o karma é violento, porque você deturpou, corrompeu um dom que era divino para o mal. Aí na outra vida você vem mudo, na outra vida você vem um orador, um professor que pega um câncer, um tumor horroroso na garganta. Na outra vida você leva uma facada na garganta. Uma coisa aleatória. Aí levei uma facada na garganta. Ai, levei um tiro na garganta. Ai, tive não sei o que na garganta. Purgando o mau uso do dom divino. Porque Deus não admite, Ele não autoriza a gente fazer mau uso
dos dons dele para disseminar desgraça na vida dos nossos irmãos. Ele admite a gente fazer bom uso dos dons dele para levar amor para os nossos irmãos. Isso ele admite. Mas ele não é a favor, de maneira nenhuma, da gente pegar os dons dele e utilizar para disseminar a tristeza, a miséria, a escassez, a morte. Então, quem com ferro feriu, com ferro será ferido. Entendeu? Essa é uma lei universal. Nós vivemos num mundo de causalidade. O que a gente faz, a gente recebe. E o pensamento também é uma ação, como o sentimento também é uma ação, como tudo isso é uma ação, uma reação, reagindo a outras ações. Então, quando você decide que você não crê nem nada disso, é absolutamente um direito que você tem, mas você tem que tomar cuidado quando você procura fundamentar essas suas ideias para desacreditar quem crê. Entende? Desacreditar quem crê. Porque Deus quer todos os filhos perto dele. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não utilizar os dons deles que são divinos, inclusive a inteligência é um dom divino. Mesmo que a inteligência que a gente tem aqui seja totalmente limitada por ordens do Criador, porque aqui é uma região de criminosos, seres altamente endividados, né? Então, ele não dá asa à cobra, né? Então, por mais que você saiba, você sabe muito pouco, tenha certeza disso. Você poderia saber muito mais se você não fosse um ser criminoso endividado. Então, irmãos, é isso, ok? Então, cuida das suas dúvidas. O espiritismo, como eu falei, que é o consolador prometido, né? Eu não sou espírita, né? Eu sou de Deus, eu não tenho isso de religião. Mas eu falo muito da doutrina porque eu estudo muito, gosto. Gosto não, conheço, eu sei que é verdade. Então, é o início, né? Às vezes vai ser difícil para muitos que são incrédulos começarem com um livro falando de amazofia, enfim, de coisas muito cósmicas, muito quânticas. Às vezes vai pirar o cabeção um pouco. Mas você pode começar com um livro de Kardec, com o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, livros do Chico Xavier, romances, que vão te dar um vislumbre, vão te auxiliar, do Divaldo Franco e tantos outros, te auxiliarão a terem uma compreensão um pouco mais clara, mais desenhada do que há nesse pós-túmulo. Então, eu digo, mas como que eu vou crer numa coisa que é meio fantasiosa para mim? Pera lá, já existem décadas, já séculos, em que se está trazendo relatos por meio de psicografia, por meio de médiuns encarnados, servidores do Cristo, Jesus, agora falando de Jesus e naturalmente de Deus, aqui para trazer essa realidade de quem está lá embaixo, de quem está lá em cima e de quem está no meio. Então você pode sim galgar esse caminho e você pode assumir que você não crê, que você tem dúvida, não tem problema nenhum. Você pode inclusive ler um livro e falar, detestei, não tem problema, você tem que ser sincero. Mas essa sinceridade deve vir sempre permeada, gente, de humildade, de amor. Entende? Olha, eu não gostei, entendi. É mais fácil você, claro que você pode não gostar, é um direito que você tem. Mas às vezes você tem que pensar, será que eu não gostei porque eu não entendi? Porque muita gente que diz que é um lixo, que é uma porcaria, não é que é um lixo, que é uma porcaria, é que ela é tão bloqueada para Deus, tão fechada para Deus, tão equivocada nos valores morais e espirituais, que quando ela lê um romance, ela acha puramente fantasioso, ela acha equivocado, ela acha um lixo, sabe? Joga no lixo, escarnece, mas é tudo porque ela foi incapaz de compreender. Isso é diferente. Porque quando você compreende a grandeza de um livro, de uma fala, quando você tem conexão de um filme, de uma série, de um anime, de um dorama, né? E tem ali uma cena de amor, de perdão, de alguma coisa, aquilo te mergulha de um jeito, você fala, nossa, você fala que linda essa cena, nossa, exatamente isso que os espíritos superiores nos dizem, nossa,
nossa, eu sinto quanta verdade nesse fragmento, quanta verdade nesse minuto, quanta verdade nessa pintura. Então você sente e você se relaciona com tudo que é fruto da verdade, porque você é fruto da verdade. Eu não estou dizendo que às vezes o livro inteiro vai ser uma verdade, falando assim, tipo livros aleatórios, né? Ou todo o filme vai trazer a pura verdade. Mas quando a verdade se apresentar ali, você vai sentir, você vai falar, meu Deus, e você vai se emocionar. Talvez você chore, talvez você não chore, mas você vai saber que ali reside uma verdade universal, uma verdade cósmica de amor, de perdão, de persistência, de doação para os nossos irmãos, de acreditar que todo mundo pode mudar. Isso tá em tudo, tá nos animes, tá nos doramas, tá nos desenhos animados, entendeu? Deus desdobra cinegrafistas, roteiristas, cantores o tempo inteiro, todo dia, toda noite, né? É uma forma de falar, né? Ou de fato, né? Tem casos e casos, para que eles sejam inspirados pela fonte divina, por dimensões superiores, né? Não tô falando de colônia, tô falando de dimensões acima, para que eles possam ter o vislumbre de uma outra realidade. E quando eles voltam para o corpo, às vezes eles lembram que foi um desdobramento, às vezes eles esquecem e volta para eles no decorrer do dia, fica impresso no corpo mental deles, e quando eles voltam para a vigília, quando eles estão acordados como nós estamos agora, aquilo começa a vir para eles picadinho, como uma ideia, e eles vêm, fazem os desenhos, fazem os animes, fazem os filmes que descrevem a realidade do bem contra o mal, de um jeito que arrepia você, que você fala, nossa, eu sinto que é assim lá o encontro dos maus, eu sinto que é assim o encontro dos da luz. Assim Deus age. Então ele se infiltra na Matrix o tempo inteiro por meio dos filmes, dos roteiros, né, para trazer um sopro do que há mais, que há além. E é bizarro, muitas dessas pessoas super céticas adoram os quadrinhos, os super-heróis, os poderes magnéticos e tudo mais. Eles adoram, eles queriam ser os super-heróis, mas quando pergunta, você acredita? Ele fala, não acredito que isso é possível. Mas ele é fã, ele é louco, ele queria ser o Batman, queria ser o Flash, queria ser o Hulk, mas ele não concebe que é possível metamorfosear a sua forma perispirítica e ficar fortão. Ele não concebe que ele pode sim ter um artefato condensador energético e disparar energias eletromagnéticas, né? Então tudo isso existe, né? Que pode voar, que o homem pode voar, que pode levitar, tudo isso é realidade do espírito, que vem trazida dessa forma, né? Que a Matrix vende como uma ilusão, como uma coisa em quadrinho, para quando aparecer alguém falando disso, a pessoa passa de maluca, né? É ridicularizada, aí fala, quando que você vai incorporar? Quando que você vai incorporar a Cuca? Quando que você vai incorporar o Saci Pererê? Sendo que são todas entidades, entendeu? Entidades assim, são todas formas que existem ou podem existir de verdade, né? Já parou para pensar que o Monteiro foi inspirado? Esses seres mágicos da floresta que existem, gente. Existem, né? As fadas, os duendes, né? A Cuca Saci Pererê eu não tenho certeza. Mas assim, a Cuca, se a gente pensar na Cuca como um ser reptiliano do mal, né? Um réptil feiticeiro, isso existe. Nesse sentido, existe sim. Entende? Um ser em formato de porco que fala, existe esse planeta, existe. Tudo isso existe. Entende? E aí vende de maneira lúdica, que é uma forma de ser bem recebido pela Matrix, mas também é uma maneira que a Matrix usa de contra-atacar. Quando vem gente falando disso, é ridicularizado. Então, se você é uma pessoa que você está buscando ter essa fé, esse carinho maior, piriri, pororó, pão doce, assistir quadrinhos, assistir animes, né? Veja bem o que você vai assistir, porque nem tudo é bom. Tem muita coisa que ali tem muita coisa trevosa. Toma cuidado, né? Mas busca avaliar o conteúdo moral da mensagem, tá? O conteúdo moral da mensagem. Assiste um Harry Potter,
né? Imagina quanta verdade tem ali, gente, da realidade do espírito, quanta coisa, sabe? Então, assim, assiste um Harry Potter, assiste enfim, o que você sentiu no seu coração, pede para Deus direcionamento que ele vai fazer aparecer na sua frente, né? He-Man, Thundercats, do Sensei lá, do Cavaleiros do Zodíaco. Aquilo ali tudo existe, aquilo ali tudo é uma realidade. Às vezes você veio dessas realidades, às vezes você é um deles e você tá vendo ali retratada a sua realidade. Às vezes é por isso que você se identifica tanto, às vezes é por isso que você é um fã fanático. É um fã fanático, mas não acredita em Deus, não acredita na realidade do Espírito. É uma insensatez, né? É uma insensatez. Mas enfim, meus irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos. Só até aqui por hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo.